E quando eu falo da cura da menina interior, nada mais é do que você saber que essa parte existe, tá? A sua criança, ela tá viva dentro de você até quando você se torna uma adulta. E na vida adulta, o que acontece é que nós atualizamos, nós reexperienciamos as nossas feridas dessa menina, dessa criança que um dia você foi, eu fui. Quais serão esses 4 passos, né, para a cura dessa menina interior? Aí tem uma chave poderosíssima para nossa realização. Isso não é um trabalho baseado apenas de uma maneira empírica, né? É um trabalho que vem aí de muitos anos de prática, né? E principalmente desse trabalho que eu realizo comigo mesma. Então, eu fiz uma postagem, tem até uma postagem no Instagram, onde eu coloco esse conteúdo. Amanhã eu já vou estar colocando mais um conteúdo legal para vocês irem, né, depois de cada live, tendo um conteúdo escrito também, que vocês podem usar aí para reler. Então, esse conteúdo vem de uma base, né, clínica, é claro, que eu não vou me aprofundar nessa live, mas vou trazer isso de uma maneira compilada aí dos estudos que eu faço, de uma maneira mais prática, dando realmente um passo a passo. Mas primeiro, será que essa menina tá no comando da tua vida? Esse menino tá no comando da tua vida, te impedindo de se conectar com esse arquétipo gentil da realização, com esse arquétipo da mulher selvagem, né? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui, sem entrar em cada um deles. Depois, se você quiser saber sobre cada um deles, eu fiz uma postagem sobre isso. Eu vou trazer hoje mais essa visão desses 4 passos que podem, assim, te dar um insight profundo para você começar a ressignificar essa tua relação na tua vida, de uma maneira que isso vai refletir em todas as áreas, tá? Emocional, afetiva, profissional, e aí vai. Mas, será que a menina ferida tá no comando da minha vida? Mas eu vou fazer algumas perguntinhas aqui básicas, sem me aprofundar. Você é uma pessoa muito crítica de si mesmo? Primeiro ponto. Você vive o tempo todo para agradar os outros? Você duvida das suas capacidades? Você é aquela pessoa, aquela mulher que sempre evita conflito e diz sim para todo mundo? Você muitas vezes se sente uma impostora, insuficiente? Será que você, como eu, é uma tarefeira que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e nunca está satisfeita? Você se sente sozinha no mundo? Então, se você se identificou com um ou mais desses sinais, esses sinais provavelmente atrapalham a tua vida adulta. Então, a base nisso tudo, de você ter se identificado com esses sinais, eu trouxe alguns, né? Tá numa ferida lá de uma menina ferida que teve e tem uma necessidade de ser amada e de ser aceita, tá? E um dos meus trabalhos em consultório é a cura dessa menina interior. E o que eu tenho percebido muito no meu trabalho, que aumentou muito, talvez até pela própria pandemia, é muito essa questão das pessoas trazerem esse ponto. Soraya, eu não consigo realizar. Soraya, eu faço, e no final do dia parece que eu não fiz nada. Soraya, nossa, eu me sinto tão sozinha nesse momento da minha vida, né? Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, mas eu me sinto tão sozinha. Nossa, Soraya, as pessoas trazem muito isso, né? Nossa, Soraya, olha, sinceramente, eu acho que eu vou, né, jogar na gaveta o meu projeto, porque eu não devo ser boa o suficiente, né? Então, tem muito, né? Essa pessoa que chega para mim e fala também, olha, né, o meu chefe falou tal coisa para mim, e eu, né, não
não consegui conversar com meu chefe direito, não consegui me expressar, simplesmente aceitei. Então, tudo isso tem a ver com essa menina ferida. E o meu trabalho muito pontual em consultório, lembrando que eu sou junguiana, né? Eu trabalho com a psicologia analítica, é a cura da menina interior e o resgate da mulher selvagem. Eu poderia trazer também que é o olhar, né, para o arquétipo da criança divina, mas não vou me aprofundar nisso aqui. Então, eu ajudo as mulheres a curarem as suas feridas, né? E essas feridas fazem parte da infância, aonde a gente vai caminhando até a vida adulta, trazendo esse resgate dessa mulher selvagem e essa potência dessa mulher no mundo. E quando eu falo da cura da menina interior, é muito importante que isso fique claro aqui. Eu estou falando de uma parte do seu psiquismo, uma parte da sua experiência humana que se chama infância. Então, aquele momento em que a gente vive, principalmente os primeiros anos de vida, tá? Os 7 primeiros anos, o primeiro setênio, ali são registrados caminhos neurais, aonde tem uma experiência profunda e bastante significativa que ela vai refletir em todo o seu processo de desenvolvimento humano, tá? Tá claro até aqui? E por ser significativa essa etapa da vida, que quem rege é a mãe, que quem rege é o afeto, é o acolhimento, né? É o colo, é a nutrição, primeiro setênio é esse lugar, né? Ela traz, então, essa fase dos 0 aos 7 anos, essas experiências e essas percepções que depois, se não são bem resolvidas, e nunca são, por mais que a gente venha de uma família muito estruturada, que vão vir para o nosso campo do crescimento, né? E aí o que acontece? Vem a paralisação muitas vezes. E quando eu falo da cura da menina interior, nada mais é do que você saber que essa parte existe, tá? A sua criança, ela tá viva dentro de você até quando você se torna uma adulta. E na vida adulta, o que acontece é que nós atualizamos, nós reexperienciamos as nossas feridas dessa menina, dessa criança que um dia você foi, eu fui. Né? E o que são essas feridas? Essas feridas são essas vivências, são essas experiências desse primeiro setênio em específico, em que você teve dificuldade, consciente ou não, muitas vezes de ser amada, de ser validada, de ser aceita pelo ambiente que você experienciou. Então, aqui, em primeiro lugar, a ideia não é trabalhar a culpa dos pais, mas sim uma atualização de que algum funcionamento que talvez não esteja te satisfazendo na tua vida adulta hoje, pode sim ter uma relação com essa etapa da tua vida. E como resolver isso? Tá? Como a gente trabalha, então, a cura dessa menina interior? Então, como que a gente trabalha com a cura dessa menina interior? Quais são esses 4 passos? O primeiro passo, anota aí, é tomando consciência da sua existência, dessa parte que você simplesmente pode ter se desconectado, ou pode estar olhando para ela de um lugar de vitimização, ou pode estar achando que você tem que ir lá no passado para trazer essa menina para cá agora. Essa parte, essa vivência da sua menina interior, que tem a ver, escuta bem que agora é importante, com como você via o mundo. Quais eram as lentes que a sua menina, nessa fase do 0 aos 7 anos, experimentava o mundo? Essa menina, ela era criativa? Essa menina, ela tinha vergonha? Essa menina, ela era corajosa? Essa menina tinha medo? Como era essa menina?
que era essa menina, gente? Como que era? Me conta aí, gente. Me conta aí nos comentários. Qual a primeira lembrança que você tem dessa menina em você, do 0 aos 7 anos? Me fala uma pequena lembrança, né? Qualquer uma. Ai, Soraya, eu lembro, por exemplo, eu lembro muito dos banhos que eu tomava no fundo do quintal da minha avó de chuva. Essa menina, ela adorava fazer essa conexão com a natureza. Essa menina, ela adorava também, meu avô, ele serrava madeira, até agora eu sinto o cheiro, ó, porque eu morei no fundo do quintal do 0 aos 7 anos da minha avó, né? Então, o meu avô, a minha casa ficava na frente do espaço de trabalho do meu avô, que era no fundo do quintal. Então, ele serrava a madeira, e eu lembro até hoje do barulhinho da serra e do cheiro que subia da madeira, né? Então, é bem provável que essa menina que vocês trouxeram aqui, é provável que ela esteja viva aí dentro de você. Essa menina que subia na árvore, essa menina, né, que era sapeca, que era corajosa, tá? Então, lembrar desse momento dessa menina, de alguma maneira, é tomar consciência. Então, quando a gente toma consciência dessa menina dentro de nós, de alguma maneira, fazemos isso não necessariamente precisando ir lá para o passado, mas pelas nossas experiências do presente também, a gente vê o quanto, né, que a gente tem dessa menina corajosa. Então, o primeiro passo é eu tomar consciência de quem era essa menina lá atrás, nessa primeira fase, no primeiro setênio. Depois pesquisem o que é o primeiro setênio. O primeiro setênio é aquele momento da nossa vida em que a presença do arquétipo da mãe está muito necessário para a criança. E tudo que vem desse arquétipo, que é o cuidado, a nutrição, né? O amor, o incondicional, tá? Então, daí vem muita coisa. Então, o primeiro passo que eu já coloquei para você é: tomei consciência. Como que eu posso tomar consciência? Olhando para essa menina lá do passado, vendo as qualidades que ela tinha, olhando para tudo isso e trazendo a pergunta: como essas qualidades refletem? Quem está dominando a minha vida? Essa menina com as suas qualidades, ou eu me perdi e me tornei uma pessoa extremamente perfeccionista demais, no excesso, né? Me tornei uma pessoa que me sinto muito solitária, e eu era uma menina que tinha sempre essa conexão muito forte com a natureza, tá? Primeiro passo já veio aqui. O segundo passo é você parar agora, hoje, amanhã e depois, e observar como andam os seus ciclos de repetição. O que eu estou querendo? Até marquei aqui, ó, que bonitinho. Eu estou fazendo aqui. Depois eu fotografo o mapa mental para vocês, tá? Dessa live. Vocês aqui vão ler o contrário, tá? Esse é o primeiro passo, porque a câmera tá virada, né? Para mim. Aqui a gente já tá no segundo passo, que tá aqui, né? Ó, que é você observar os seus ciclos de repetição. Como que esses ciclos aparecem na tua vida? Em que áreas que às vezes você percebe uma estagnação? Em que áreas que às vezes você percebe uma procrastinação? Em alguma área da tua vida você procrastina? Em alguma área da tua vida você paralisa? Por exemplo, às vezes você caminha um pouco, você anda 5 casas e aí você volta 7. Então, em que área da tua vida você percebe que existe algo ali que precisa ser trabalhado, porque pode ter uma crença de desamor, uma crença de desamparo, uma crença de desvalor, que pode ter relação com uma etapa da sua infância, onde ali contém tanto a possibilidade como também muita dificuldade. Então, quando nós olhamos para a nossa menina interior, nós não precisamos olhar para o passado,
ou voltar para o passado. Nós olhamos para a experiência do presente e então a gente começa a entender aonde eu estou procrastinando, aonde eu estou congelada na minha vida, que não anda a minha vida. Isso pode ser no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, pode ser no nosso trabalho. E eu percebo muito em terapia que a menina interior ferida, ela geralmente, ela acaba contaminando todas as áreas da vida de um ser humano, de uma mulher. E olhar para essa área da sua vida é extremamente importante e significativa. Tá? Então, olhar para essa repetição. Tomei consciência que existe uma menina, essa menina, sim, provavelmente tem algumas feridas, talvez nem todas as que eu citei aqui, mas quais são as repetições que eu tenho na minha vida, que os ciclos se repetem? Porque ali tem um recurso, mas também tem uma potência. Mas você tem que estar aberta ao quê? À experiência. Eu vou dar um exemplo agora de potência, tá? Eu vou dar um exemplo de uma menina potente que vou contextualizar essa menina potente, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma potência que você pode encontrar, tá? E você ressignificando, né? Quando você ressignifica esse ciclo de repetição, eu vou dar um exemplo exatamente de sucesso profissional, tá? A sua menina, quando você traz ela para cá e as experiências que ela teve, e abre a possibilidade de olhar para isso e de ressignificar isso tudo, ela te dá pistas para o teu sucesso profissional, por exemplo. O Jung, ele fala que a criança, ela é um futuro em potencialidade. Então, quando você chega à essência de quem você é como adulto e você entende as suas habilidades, você entende as suas ambições e muito da sua paixão, da sua curiosidade, da tua abertura do mundo, vem então dessa fase inicial da tua vida. Quando você, mulher adulta, chega, né, adultece, e você deseja, por exemplo, reconstruir a tua vida profissional e começar um projeto empreendedor do zero, por exemplo, que está acontecendo muito isso na pandemia, a menina que você foi um dia, ela tem todas as pistas do que você gosta. Todas as pistas de como se realiza e do que você gostaria de alcançar como profissional. Então, se você redescobre em seus sonhos, em suas paixões, nas suas ambições, né, na sua ambição profissional, né? Ou seja, se você se redescobre, né, nos seus sonhos, nas suas paixões, na tua ambição, pode ser feito lembrando de quem se é, o que sonhava, se redescobrindo para um novo futuro. De que forma? O que a sua menina sonhava ser? Não ser quando crescer, mas o que ela gostava, né? Porque a sua menina, ela é a fonte e ela é a ponte que conecta a sua habilidade de construir os elementos para você ser uma empreendedora ou uma profissional realizada, porque ela sabe aonde está esse desejo. É aquela parte intocável, entende? Da natureza dessa menina, que a gente também pode denominar aqui do arquétipo da mulher selvagem, trazendo essa potência. Tá? Ficou claro até aqui? O primeiro e o segundo passo? Então, primeiro passo, torne-se consciente dessa menina interior. Segundo passo, observe os ciclos de repetição. Então, pega ali um papel e olha a tua vida nos últimos 2 anos. Em que lugar você está repetindo o padrão? Por exemplo, nossa, toda vez que eu ganho dinheiro,
parece que vem uma dívida imensa para mim pagar e eu perco dinheiro. E eu nunca tenho dinheiro na minha vida. Ai, poxa vida, toda vez que eu começo um relacionamento com uma pessoa que já tem um compromisso com alguém. Ou toda vez que eu, de repente, na minha vida, crio um projeto, eu olho para o projeto e acho que ele não está bom o suficiente, guardo na gaveta. E isso eu faço repetidas vezes. Eu repito muito padrão no perfeccionismo. Então, o perfeccionismo já me atrapalhou muito na minha vida, muito. Então, o perfeccionismo como um lugar de não me sentir boa o bastante, de sempre ter alguém olhando para mim aqui, ó, alguém olhando para mim e dizendo que o que eu estou fazendo não é bom, né? Aquela coisa, eu chego e conto, mas eu tirei uma nota, vai, 10, sei lá, e a pessoa fala assim, não fez mais que obrigação. Não é verdade. Isso não é verdade, né? Tudo bem, nossos pais às vezes falam isso porque aprenderam assim também. Aqui não é a culpa, né? Mas isso pode ter gerado uma menina que se tornou uma mulher que tem uma menina ferida que sempre olha e fala: não fez mais que obrigação e não tá bom, guarda na gaveta. E jogar os projetos na gaveta me lembrou agora um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o conto da mulher esqueleto, trazendo ele de uma maneira subjetiva, quando o pai vai lá e joga os esqueletos, a filha no fundo do mar, né? Ele, na realidade, a gente pode contextualizar isso também com uma hipótese de quando a gente tem a mulher tem um ânimos, né, castrador, e ela vai lá e ela joga no fundo do mar aquilo que ela cria, que é a própria vida, que é o próprio projeto dela, que é a própria gestação. Ela aborta aquilo, mas aquilo ainda é uma parte dela está ali. O terceiro passo para você ressignificar, curar essa menina ferida e se conectar com a potência da sua mulher selvagem para se realizar em tudo na tua vida é a parentalidade. Parentalidade ou reparentalidade ou autorreparentalidade. Vocês sabem o que é isso? Compliquei agora? Essa expressão, ela traz a ideia de que tudo aquilo que te faltou na sua infância, ou seja, se faltou aquele desejo que você tinha de ser amparada, acolhida, amada, aceita, validada nas suas necessidades, entre tantas outras coisas, então você tem a oportunidade de agora, no hoje, de dar a você essa experiência de auto-amor, de auto-amparo e de auto-valor. Né? Eu trouxe uma imagem para representar isso aqui, né? Que é você adulta acolhendo a sua menina, né? Você adulta trazendo a sua menina para cá, né? De alguma maneira, falando sobre essa reparentalidade, tá? Então, essa experiência que muitas vezes nós estamos buscando num relacionamento, que é ser amado, que é ser aceito, que é ser validado, tá? De que o teu chefe te dê tudo o que você precisa, o teu marido te dê tudo o que você precisa, a tua esposa, né? Se você, não importa, a tua companheira, o teu companheiro, né? A reparentalidade, ou a autorreparentalidade é quando eu me ofereço aquilo que faltou. E esse movimento de reparentalidade ou de autorreparentalidade, ele é um movimento que oferece a você algo que é fundamental na vida adulta. E que se a gente não tomar posse disso, a gente não vai para frente. E isso não significa que a sua dor não é legítima. É importante olhar para isso. A reparentalidade, ela oferece para você a autorresponsabilidade. Ou seja, aquilo que me faltou,
eu me autorresponsabilizo, e quando eu me responsabilizo, eu deixo de ser o quê? Vítima da minha própria história. E se eu deixo de ser vítima da minha própria história, lembrando de novo que é legítima a sua dor, não é mimimi a sua dor, tá bem? Mas a gente precisa olhar para a nossa dor e, simultaneamente, fazer um trabalho de reparentalidade, de autorreparentalidade. Então, esse movimento te ajuda no quê? Quando você se responsabiliza, além de sair da vitimização, a ser protagonista da sua própria história, a ser co-criadora de uma nova realidade, de uma nova possibilidade, já que todas as possibilidades de transformação, elas não estão lá no passado. Então, elas estão aqui no presente. Ficou claro até aqui? Então, primeiro passo, né? Eu me torno consciente dessa menina interior. Ela existe, ela tá aqui, ela é uma potência. A nível de arquétipo, a gente pode falar, né, do arquétipo da criança divina, tá? Segundo passo, observar os ciclos de repetição. Aonde eu tô, né, tendo ciclos de repetição que atrasam a minha vida. Terceiro passo, qual que é? A auto ou a reparentalidade, que é quando eu ofereço a esse adulto que sou eu hoje aquilo que me faltou lá atrás. E qual será o próximo passo, gente? O quarto passo no processo de cura da menina interior é o perdão. Mas não se antecipem aí nesse perdão, tá bom? Esperem que eu vou contar. Que perdão é esse? É o perdão. É o perdão no encontro com a nossa menina, nesse lugar do quanto tempo nós caminhamos até aqui, sem ao menos saber que existia uma criança ferida dentro de nós. E muitas vezes essa menina que está dentro de você está te pedindo esse olhar. Então, o que será que essa menina que você está acolhendo agora pede para você nesse momento? O que será que essa menina precisa? Do que vocês sentem falta? O que vocês cobram das pessoas que podem ser resultado de uma crença de desvalor, de desamparo ou de desamor, tá? Então, quando você traz essa menina e pede para ela fazer essa integração, você acolhe o que essa menina, se você estivesse na frente dela agora, o que ela gostaria de ver nessa mulher adulta? Quais eram os sonhos dessa menina? Quais eram os sonhos dessa menina? Não é o que eu vou ser quando crescer, mas o que vocês sonhavam? Vocês se lembram? Eu me lembro muito, muito que eu sonhava. Olha só que interessante, que eu queria uma casa e que eu pudesse ter gato, porque eu não podia ter animais em casa. Meus pais achavam que dava muito trabalho, e dá mesmo, né, gente? E eu sonhava com isso. E eu sonhava, muitas vezes, comigo viajando pelo mundo. Não era um desejo viajar, mas eu achava aquilo lindo. Mas eu também sonhava muito, olha que engraçado, isso é muito, muito uma característica. Eu sonhava muito também de poder brincar sempre. Eu lembro que eu queria sempre. Será que quando eu crescer eu vou poder brincar assim? Quando eu entrei na pré-escola, é tão interessante. A minha primeira professora se chamava Tia Sônia. Ai, como é o sobrenome dela? Porque ela é bem famosa hoje. Eu não vou lembrar. Tia Sônia.
Ah, não lembro. E ela tinha uma escola de educação infantil no Parque São Vicente, em Mauá, porque era onde a minha mãe era diretora de escola, não tinha pré-escola. E a primeira vez que eu fui para a sala de aula, olha o que eu lembrei agora, que interessante. Eu lembro que eu sentei na cadeira da pré-escola, olha, eu lembro direitinho, e era uma cadeira quadradinha assim, que tinha uma mesa quadradinha, azul clara, que tinham 4 cadeirinhas, e eu sentei naquela cadeirinha, e eu fiquei pouco tempo ali, mas parecia que era muito tempo. E aí eu estava com uma vontade de ir no banheiro fazer xixi. E eu tinha muita vergonha de pedir para fazer xixi e muito medo de não saber usar o banheiro sozinha. E aí, o que, que eu pensei? Olha só que louco isso. Eu pensei que se eu fizesse xixi ali quietinha na cadeira, ninguém ia perceber que eu fiz xixi. E aí eu fiz xixi sentada ali quietinha na cadeira. Olha que louco isso. Quem era essa menina? Como dizer para essa menina que tá tudo bem? Como dizer para essa menina que o que ela fez naquele momento era o melhor dela? Como perdoar, né, essa menina, trazer para ela e dizer para ela: olha, você está perdoada, é tão natural isso que você fez, porque tudo é muito no primeiro setênio. Eu fico imaginando, não, eu sinto o quão envergonhada eu fiquei quando aquela pocinha de água estava ali no chão, sabe? Então, essa menina, o que, que ela me diria hoje também, né? Essa menina diria para mim hoje: Soraya, olha onde a gente chegou. Soraya, né? Ainda dá para a gente brincar mais, se divertir mais. Então, o perdão, ele fala de uma maneira de você expressar, de você conversar com essa parte interna, essa parte da sua psique mais profunda, da sua floresta subterrânea. E você pedir perdão para essa menina, porque por muitos anos, na realidade, você não tinha muita ideia de que ela existia. E dizer para essa menina, né? Ei, agora a gente caminha juntas, né? A gente está de mãos dadas. Além disso, eu vou cuidar de você, né? Eu vou cuidar de você através, né, da reparentalidade, tá? Isso também aconteceu comigo quando eu era criança. Ai, Fabiola, que interessante, né? Me vem até a sensação corporal disso. É muito interessante isso. Então, vamos lembrar que quando a gente fala de autorreparentalidade, nós estamos falando de autocuidado físico, porque a gente usou fralda. A gente está falando do processo de desenvolvimento, de tirada de fralda, né, do banho de uma criança, de um bebê, daquela necessidade básica em que um bebê, se for deixado sozinho, provavelmente vai morrer. A gente é uma espécie de mamífero que provavelmente acontece isso. Então, esse processo de desenvolvimento emocional, né, emocional, de tudo aquilo que te faltou. E nesse momento, nesse perdão, você não espera mais que isso venha do outro. Você começa, vou mostrar a imagem de novo, a oferecer a si mesma, trazendo esse movimento de amor próprio, esse movimento de autocuidado e esse movimento de alto valor. A gente tem muito das nossas mães, né? Mas a gente pode fazer escolhas. Eu sou uma consteladora. Então, por exemplo, eu agradeço lá, papai e mamãe, tenho 50% de cada um, mas tenho 100% de mim mesma. E eu posso acolher isso que vem da minha mãe. Se for bom para mim, eu posso acolher, deixar isso seguir, se aquilo me nutre. Se não for bom, o que eu faço? Eu tento ressignificar e não evitar, porque tudo aquilo que a gente teme, a gente transforma. Muita gente fala para mim assim em terapia: nossa, Soraya, eu detestava que a minha mãe gritava comigo, eu detestava, e hoje eu grito o tempo todo com os meus filhos. Né? Então, a gente precisa olhar para a sombra, integrar a sombra. Pois bem, essas são essas 4 etapas básicas, né? Em linhas gerais, de como essa reconexão e cura podem acontecer. E é claro que esse é um trabalho muito profundo de cura.
É um trabalho muito profundo de expansão, mas ele não é tão simples assim, tão fácil, mas vale a pena, porque você pode ampliar essa consciência das tuas emoções e você pode sair desse ciclo de repetição, de tudo aquilo que te impede de se realizar profissionalmente, afetivamente, né? E pode ter certeza que muitas das respostas que nós procuramos nesse ciclo de repetição estão nessa menina interior, nessa psique, né? Nessa parte da nossa psique, dessa menina interior que está ferida. E quando a gente cura e a gente integra essa menina, a gente acessa também essa potência dessa mulher selvagem. Eu entendo que quando eu digo eu acolho essa menina, a impressão que pode dar para vocês é que eu estou acolhendo alguém externo. Mas isso tem um significado dentro da psicologia, que às vezes você não consegue acolher aquilo que te machuca se você olha de dentro. Mas você está dentro, entende? Mas a gente pode experienciar dessa maneira também. Claro que dentro de um consultório a gente se aprofunda muito nisso, mas eu estou trazendo alguns passos que eles podem levar você para um lugar melhor, porque eles abrem portas, eles são chaves, tá? Então, o que que acontece? Quando nós curamos ou estamos em processo de tornar consciente, observar os ciclos de repetição, né? Praticar a reparentalidade, que é a autorreparentalidade, e o perdão, nesse lugar, tá? Nesse lugar que a gente integra, tem uma potência da mulher selvagem como aliada. E o que é essa mulher selvagem? Ela é essa parte intocável, que mesmo que a gente tenha sido devastada na nossa infância ou não, tem uma parte de nós que é intocada, como uma natureza virgem, né? Virgem no sentido não de virgindade, mas que não pertence a ninguém, que está ali pura, né? A pureza nesse lugar de intocável, tá? Então, essa mulher selvagem, a gente só vai conseguir acessar quando a gente se conecta com essa parte, com essa potência em nós. Então, a mulher selvagem, ela fala desse arquétipo que está aqui dentro de nós, né? E que se abre para praticar o nosso feminino selvagem. E ele se expressa de que maneira? Quando ele está na sua potência, que é quando você integra a sua menina, através da vivacidade, através da curiosidade, através das novas ideias, através dos sentimentos, através de despertar o seu potencial criativo. E mesmo a mulher mais contida, ela guarda um espaço para a mulher selvagem dentro de si. Isso é um arquétipo. Se você vai se conectar com ele ou não, aí já é um outro lugar. Você também é incrível, tá? Então, para uma mulher adultecer de verdade, né? Às vezes a gente cresce, mas eu atendo muitas pacientes que eu senta na minha frente e tem uma menininha ali de 12 anos. Ela paga contas, ela é CEO de uma empresa, mas ela é uma menininha, porque ela quer que o chefe reconheça, reconhecimento não é ruim, mas de um lugar de carência, ela quer que o marido valide, ela quer o tempo todo, de alguma maneira, resolver essas crenças de desamor, desvalor e desamparo. Tá? Então, para a mulher se tornar adulta, ela precisa integrar as suas partes da psique, que é a seiva do seu crescimento na vida adulta, que são a espontaneidade, de novo, a criatividade, a esperança, a curiosidade, a alegria, e saber que ela depende de si mesma para alcançar, né, os seus próprios recursos. Então, aqui
não se abandona a menina antes de integrá-la à psique. Quando a gente a integra à psique como potência e como coragem, essa menina que vive aqui dentro de nós não é mais uma menina ferida. Ela está. Aí entra essa questão de somos nós, somos duas. Porque nesse momento, o que acontece? A sua menina, por exemplo, birrenta e indisciplinada, ela precisa dessa mulher adulta que se responsabilize pelas suas próprias escolhas e traga os recursos da menina para sua expansão. Ou seja, para você crescer. Então, quais são os recursos que você vai trazer da sua menina para você crescer? Ah, eu estou procrastinando. Então, vamos trazer a coragem? Ah, eu estou repetindo sempre um relacionamento em que eu não sou merecedora, que eu sempre tenho uma pessoa que não está comigo o tempo todo, eu sempre né? Então, tá, ok. Então, vamos despertar o seu potencial para se relacionar como um adulto? Você quer um relacionamento adulto? Tá? Ah, mas eu não tenho ideias boas. Poxa, por que você não tem? Todo mundo tem. Então, água parada não rola. Quando a gente quer criar, se a gente fica parado muito tempo, que é diferente do descanso, a gente não cria. Você tem que colocar em movimento, começar a escrever, começar a colocar na parede as coisas, começar a encher de post-it pelos cantos, fazer desenho, usar arte, usar as coisas para poder ter esse esclarecimento. Então, para uma mulher, né, se tornar adulta, ela precisa integrar essa seiva. E quais recursos você hoje vê que essa menina, ou que uma parte da sua psique, porque essa menina está numa parte da sua psique profunda, né, da tua relação com os seus sentimentos, com as suas emoções, ela é aquela que te encoraja. Esses aspectos é muito importante a gente trabalhar. Muito importante, muito fundamental, porque eles paralisam a nossa vida. E a gente às vezes não percebe, porque a gente sempre responsabiliza alguém. Não que não é legítimo uma pessoa que sofre abuso, mas ela vai parar de sofrer abuso quando ela tomar consciência de que tem uma menina ferida ali que está esperando, que tem uma crença de desamor e uma crença de desvalor e uma crença de desamparo.